Gálatas, capítulo 3. Nessa oração, gostaria de estarmos apresentando o pastor José Denilson. O pastor José Denilson está internado na UTI com Covid. Ele está na UTI mais por precaução. Graças a Deus ele está bem, mas como a tosse está muito acentuada, ele foi colocado na UTI por precaução. Então nós vamos estar intercedendo a favor da vida dele também. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na tua casa, na tua presença. Pedimos a Ti, Senhor, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, para que o Senhor venha se agradar de nós nesta noite, ó Deus. Repreende todo o mal contra as nossas vidas, nos ajuda, nos dá graça, nos dá saúde, continua nos guardando, Senhor, continua nos livrando do mal, continua também sendo provedor nas nossas vidas, Senhor. Abre as janelas dos céus, faz uma grande obra nas nossas vidas. Apresentamos a Ti também, pastor José Denilson, Senhor. Nós cremos que o Senhor está ali cuidando do Teu servo, Senhor. Oramos a Ti para que a saúde dele seja restabelecida, para que o Senhor possa completar essa grande obra na vida dele. Tudo para a glória do Teu nome. Abençoa também a Tua igreja, o Teu povo, cada um aqui presente, cada lar, cada família aqui representada, aqueles também que ainda estão se dirigindo para cá e aqueles que não vão poder estar aqui nesta noite, Senhor. Abençoa também esses que nos acompanham pela transmissão, que o Senhor venha visitar a todos, Senhor, dando graça, abençoando, fazendo uma grande obra para a glória do Teu nome. Se conosco, nos livra de todo mal, assim nós oramos e já Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus, irmãos, com 2 hinos. A igreja pode estar escolhendo os hinos. Hino número 123. Um dia Cristo voltará, ao acender o prometeu, do modo que subiu virá, há de ver o Rei Jesus, o povo seu. Muito breve, sim, Jesus irá, alegre ouvirá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Os mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá, e o poder consolador as fiéis promessas nos revelará. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre ouvirá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Ó gozo sem comparação, no dia do meu Salvador, com a muito grande multidão, subiremos ao encontro do Senhor. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre ouvirá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Bendito sejas, meu Senhor, em tua gloriosa luz.
fé terá valor. Nós dizemos, ora vem, Senhor Jesus. Muito breve, sim, Jesus virá. Alegre ouvirá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Amém. Glória a Deus. O hino 126, pode ser? Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus, e depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais querido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Gálatas, capítulo 3. Nós vamos fazer uma leitura aqui a partir do versículo 1. Gálatas, capítulo 3, versículo 1 em diante.
Diz assim: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Só quisera saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: Todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos, como o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: Maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Amém? Nós vamos falar um pouquinho hoje, irmãos, sobre lei e graça, tá? Uma questão sobre a importância da lei para a funcionalidade da graça, não é? É um fato que a lei, quando nós falamos da lei do Antigo Testamento, ela é algo praticamente impossível de se guardar, não é? Tanto que o texto que nós lemos fala que maldito, né? Todos aqueles, pois, que estão debaixo das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque escrito está: Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-lo. Esse versículo está lá em Deuteronômio, Deuteronômio 27, capítulo 27, versículo 26 diz: Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Então, a lei, ela funciona para as pessoas quando ela é cumprida na íntegra. Então, imagina que você tem ali uma cartilha, não é? Eu não me recordo agora de cabeça, mas a lei dos judeus, acho que tinham 600 e poucas... quantas? Acho que é 37. 637, eu não me recordo, mas é alguma coisa parecida com isso mesmo. 637, o irmão Rogério está dizendo, de requisitos para que fossem cumpridos. Então imagina, você está lá se esforçando: olha isso aqui, eu vou me esforçar, eu vou fazer como diz a lei, vou fazer como diz a lei, vou fazer como diz a lei. Aí você consegue, vai cumprir 600 daqueles requisitos. Mas aí você falha em um. Ou seja, tudo aquilo que você cumpriu não teve resultado, porque você falhou, você não conseguiu cumprir ao todo aquela lei. Mas quando nós vemos esse texto, né, nós vemos que a lei, ela foi cumprida por Jesus. Jesus, ele é o único que consegue cumprir a lei, e quando Jesus ele cumpre a lei, nós vemos que por ele nós somos justificados. Veja que o texto que nós lemos aqui em Gálatas, para a gente conseguir esmiuçar um pouquinho mais, diz que é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Por que aqui o texto está falando sobre Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado sobre justiça? Na época de Abraão havia lei?
Sim ou não? Não. Por quê? Porque a lei veio posterior a Abraão. Né? A lei ela foi dada por Deus na época de Moisés. Moisés ele foi o legislador do povo, não é assim que a gente diz? Então a lei ela veio depois de Abraão. Abraão viveu ali cerca, pouco mais de 400 anos antes da lei ter sido ali dita por Deus, né? Apresentada ao povo por Deus. Então, como é que Abraão alcançou essa graça diante de Deus? Porque Deus ali, ele anuncia uma parte do Evangelho para Abraão. Está escrito aqui, tá? No versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Qual foi a parte do Evangelho que Deus anunciou a Abraão? Todas as nações serão benditas em ti. Por que Deus falou isso para Abraão? Que as nações seriam benditas nele. Porque Jesus ele vem da genealogia de Abraão. Então, o cumprimento, o desfecho dessa história toda se dá em Jesus, sendo Jesus da genealogia de Abraão, não é? Abraão, ele tem os seus filhos. Lembra que Abraão, ele não podia ter filho, Deus faz uma promessa para ele promete uma descendência, um filho e tal. Nós não vamos entrar por esse caminho agora, porque não é o nosso foco aqui, e por conta do tempo também. Mas Abraão, quando ele tem o seu filho Isaque, Abraão teve só Isaque de filho? Não, teve vários outros, não é? Abraão teve Ismael, Abraão teve, depois com Quetura, quando Sara morre, ele teve mais filhos com Quetura. Então Abraão ele teve vários filhos, mas o filho da promessa, o filho a quem Deus estava se referindo, era Isaque. E a descendência de Abraão foi sendo multiplicada como promessa de Deus através de Isaque. Aí teve Jacó, de Jacó teve os seus 12 filhos, que deram origem às 12 tribos de Israel, e assim foi vindo, até isso concluir ali em Jesus. Jesus ele vem, ele cumpre a lei, ele é morto na cruz, e através de Jesus nós somos agora justificados. Por que Abraão também foi justificado? Porque ele creu em Deus. Quando Deus faz uma promessa a Abraão, isso se cumpre na vida de Abraão pela fé, né? Aqui está escrito, no versículo 11, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Se nós formos o tipo de pessoa que a gente tentar viver assim, por exemplo, eu não posso fazer nada de errado, eu tenho que andar com uma cartilha debaixo do braço, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, como se você vivesse debaixo de um jugo, debaixo de uma obrigação, nós vamos conseguir cumprir esses requisitos? Não. Por quê? Porque existe uma natureza ruim, vamos dizer assim, pecaminosa dentro de nós, que grita o tempo todo, que tenta aflorar, nos induzindo ao erro. Mas como é que a gente consegue vencer essa situação? Quando nós cremos em Jesus. Quando nós cremos em Jesus, nós somos o quê? Nós começamos a caminhar agora pela fé. E essa nova vida com Jesus, ela faz com que a gente seja justificado diante de Deus. Então nós acertamos diante de Deus, não porque nós temos a obrigação de não errar. Nós acertamos diante de Deus porque nós cremos e sabemos que nós somos pecadores, que nós somos falhos, mas que os nossos pecados já foram levados sobre Jesus na cruz do Calvário. Que Jesus ele se fez maldição por mim e por você na cruz. Não está escrito? Maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Ele se faz maldição por mim e por você. Então nós cumprimos esses requisitos não pelos nossos méritos, mas porque Jesus cumpriu por nós. E mediante a nossa fé nele,
nós somos justificados. Por que tanta gente sofre para ser crente hoje, irmãos? Já viu o crente sofrer para ser crente? Já viu aquele crente que luta contra ele mesmo? Já viu aquele crente que vive uma batalha constante contra ele mesmo? Ele não é, eu não estou dizendo aqui das nossas lutas normais, não é isso que eu estou dizendo. Porque a Bíblia diz que no mundo a gente vai ter aflição. Eu estou dizendo aqui a dificuldade em ser crente. Em ser crente de verdade. Por que tem dificuldade? Porque a pessoa, talvez, ela não tenha compreendido ainda que agora ela é justificada por Deus, né, diante de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. E a pessoa se esforça em cumprir requisitos que ela não tem a capacidade de cumprir. Ela não é apta para cumprir aquelas coisas. Ela não consegue. Se fosse para nós que estamos aqui hoje, algum de nós sermos salvos pelo nosso próprio mérito, quem que é bonzinho aqui o suficiente para ser salvo? Quem que é bonzinho aqui o suficiente para merecer a salvação? Se Deus fosse nos julgar sobre o que nós merecemos de verdade, o que a gente merece de verdade? O inferno. Gostem ou não. 613. 613? Leis, obrigado. Então, retificando, não são 637, são 613. Então, se for analisar por mérito, se a gente for apresentar a Deus assim com cara de bonzinho, olhar bem para Ele e falar assim, Senhor, o que eu mereço? Olha como eu sou bonzinho. Ninguém escapa do inferno. Mas mediante Jesus, mediante uma nova vida diante de Jesus, mediante a nossa fé em Jesus, nós somos justificados. Por quê? Porque Ele cumpriu os requisitos que Deus determinou para essa tão grande salvação. A gente precisa entender essas coisas para a gente ter uma vida cristã saudável, para que a vida cristã não se torne um peso, para que o fato de nós falarmos ou confessarmos a Jesus, ou ainda nos rotularmos como crentes, não seja algo difícil de carregar. Muito pelo contrário, o que Jesus ele diz? Que o jugo dele é suave e o fardo é... Por que tem gente andando aí quase morrendo? Não aguenta mais. Por que está pesado? Porque a pessoa está querendo cumprir requisitos que não cabem a ela. Ela precisa entender que ela é justificada por Deus pela fé. Eu preciso ser bonzinho, eu preciso não sei o quê. Não é que você precisa. Pela fé nós somos justificados. O Espírito que habita em nós nos capacita a isso. Paulo ele vem dizendo aqui, ele começa esse texto aqui nos Gálatas, ele chamando os Gálatas de insensatos. O que é insensato, irmão? O que é uma pessoa sem sensatez? Quando você olha para alguém que é bem firmado, é bem centrado naquilo que faz, que tem convicção de quem ele é, do que ele faz, você fala, poxa, esse camarada é sensato. Não é? Ele sabe o que ele está dizendo, ele sabe como ele está fazendo. O insensato é aquele que não sabe o que faz, é aquele que não sabe o que diz, é aquele que não tem firmeza em si próprio. É aquele camarada que, como que pode dizer, é meio levado aí, já viu aquela expressão, o famoso Maria vai com as outras, não é? É aquele cara que bate para cá e bate para lá, uma hora ele está de um lado, outra hora ele está de outro. Ele não tem segurança nele próprio, naquilo que ele pensa e naquilo que ele faz. As convicções dele não são suficientes para ele próprio. Aí imagina um camarada que não tem convicção para ele mesmo. Vamos fazer um grupo de visita aí para evangelizar? Põe um camarada desse para falar de Jesus para alguém. O que ele vai dizer? Se o que ele entende de Jesus não é suficiente
para sustentar a própria convicção dele. Aí vai ser o tipo do evangelismo assim, ó, você tem que aceitar Jesus. Mas por que eu tenho que aceitar Jesus? Não sei, porque meu pastor, porque o meu professor da escola dominical, porque o irmão lá da igreja falou que precisa, então você também precisa, tá? Eu sei que precisa, agora não me pergunta por quê. A pessoa não tem convicção. Então Paulo lhe diz aqui, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Aí ele diz, só quisera saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Como dizem alguns pregadores, né? Dorme com esse barulho agora. Você recebeu o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Você recebe o Espírito Santo porque você tem um título de bonzinho ou porque você creu naquilo que você estava ouvindo? A Bíblia fala de um homem, lá em Atos dos Apóstolos, chamado Cornélio. E Cornélio, a Bíblia diz que ele era um homem piedoso. E ele procura, acho que foi Pedro, né? Ele procura Pedro e querendo conhecer o Senhor, querendo ter uma experiência com Deus. Pedro, ele ora a Deus, Deus revela para Pedro que a graça de Deus seria derramada sobre os gentios. Quem são os gentios? Gentil é aquele camarada que anda sorrindo assim, que é simpático? Não, gentios na Bíblia eram aqueles que não eram judeus, tá? Que eram de outras nações. A Bíblia os chama de gentios. Que a graça de Deus se manifestaria aos gentios. Aí o que eles fazem? Eles se reúnem na casa de uma pessoa. Cornélio está lá, né, na casa de Cornélio, com toda a sua família. Ele chama os amigos. Quem eram essas pessoas? Tudo crente bonzinho, nunca fez nada de ruim. A Bíblia não fala quem eles eram. A Bíblia não fala quem eram seus deuses, por exemplo. A Bíblia não fala sobre a crença deles. A Bíblia não fala se esse povo tinha se lavado para ir lá reunir, se não tinha se lavado. A Bíblia não diz nada disso. Não teve interrogatório, uma entrevista na entrada para saber se o camarada era apto para estar lá ou não. A Bíblia não fala nada disso. Sabe o que a Bíblia diz? Que quando os apóstolos começam a anunciar o Evangelho para essas pessoas, quando o Evangelho começa a ser pregado para essas pessoas, quando eles começam a ouvir falar de Jesus, das maravilhas que Jesus havia feito, da sua morte na cruz, da sua ressurreição, e que através da fé, todos aqueles que crescem em Jesus teriam parte nessa tão grande salvação proporcionada por Deus a essas pessoas, e eles ouvem, e eles creem nessas palavras, e eles recebem a Jesus como Senhor e Salvador. Sabe o que acontece com esse povo? A Bíblia diz que o Espírito de Deus invade aquele lugar e eles todos são batizados no Espírito Santo. Por que o povo no Antigo Testamento, quando se reunia lá no livro da lei, por que Esdras, quando estava lendo o livro da lei lá para o povo, por que ninguém foi batizado no Espírito Santo? Porque era impossível aquele povo cumprir aquilo. Então tem gente que está na igreja hoje querendo fazer algo que ele não consegue. Por quê? Porque ele está querendo fazer ou ser alguma coisa pelo seu mérito. E, meu querido, eu sinto te dizer que o seu mérito é ruim. O meu mérito é ruim. Se eu for ser julgado aqui pelo que eu mereço, eu vou ficar frustrado, eu vou ficar decepcionado. Mas se eu for um tipo de pessoa que creio no que me foi concedido através do sacrifício de Jesus, nisso eu vou alcançar toda a plenitude de Deus na minha vida,
necessária para mim caminhar debaixo da graça de Deus. E é isso que a gente precisa compreender. É isso que eu preciso entender. Não é pelo meu mérito, não é por eu ser bonzinho. Está cheio de gente por aí. Hoje, há muitas igrejas neopentecostais estão fazendo uma barganha, por exemplo, com o dízimo. Olha, se você der o dízimo, você vai ser aceito, não sei o quê. Não vamos entrar aqui em mérito, irmãos. O dízimo, ele é algo que nós fazemos, reconhecimento daquilo que Deus nos concede. Na verdade, ninguém dá o dízimo, nós devolvemos o dízimo. É uma doutrina bíblica fundamentada na palavra de Deus. Ninguém está questionando isso. O que eu estou querendo dizer é a questão como ele é apresentado hoje. A forma que as pessoas barganham isso dentro das igrejas, fazendo que o camarada pense que se ele dizimar ou se ele der uma quantia exorbitante, vai deixar ele em dia com Deus, independente dos pecados. Isso é uma tremenda mentira. Porque isso não te credencia. A sua ação não te traz um mérito. A tua ação, ela é mediante a tua fé em Cristo. O justo agora, ele caminha pelo quê? Pela fé. E creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Porque ele creu. Porque ele resolveu viver uma vida imperfeita, sim, porque nossa vida é imperfeita. Nós somos imperfeitos. Mas mediante agora uma fé em Jesus. Quer dizer, eu quero ter uma nova vida, sabendo que eu sou imperfeito, sabendo que eu sou cheio de erros, sabendo que a minha vida é cheia de falhas. Como Paulo dizia, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, quando eu vejo eu já fiz. Miserável homem que sou. Agora nós queremos viver uma vida tendo consciência das nossas misérias, sim. Mas eu quero ter uma vida pautada na fé em Jesus. Isso é que torna o nosso jugo suave. Isso é que torna o nosso fardo leve. Porque se a gente quiser viver ticando todos os requisitos, nós nos reprovamos. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que cada um tem que viver a revelia, fazendo o que quer. Não é isso que a gente está dizendo. Eu estou dizendo aqui que você tem que ter, nós temos que ter uma maturidade espiritual e entender a nossa natureza. Porque a verdade é, o Evangelho ele nos expõe. Sabe para quem o Evangelho nos expõe? Então quer dizer que se eu for para a igreja, vai levantar o profeta lá, ei fulano, você fez isso. Não é isso que é expor. O Evangelho ele me expõe para mim mesmo. É como se eu olhasse o meu rosto no espelho e dissesse para mim mesmo: eu sou um miserável de um pecador, porque eu faço isso. E pelo que eu aprendi, isso que eu faço está errado. Isso que eu faço também está errado. Esse outro que eu faço também está errado. E eu quero mudar. Eu preciso mudar. Eu preciso ser alguém melhor. Eu preciso ser uma pessoa melhor. E como é que eu consigo isso? Mediante a fé em Cristo. Por quê? Como eu estava dizendo sobre Cornélio, eles foram batizados, eles foram cheios do Espírito Santo mediante a fé. Eles receberam uma nova vida de Deus mediante a fé. Não é mediante as obras, é mediante a fé. A graça
ela atua nas nossas vidas, primeiramente mediante a fé. Se a gente conseguisse entender isso, tem um outro versículo que ficaria mais claro para a gente, mais 2 versículos, se a gente for ler. Pense em tudo isso que eu falei até aqui e medite nesses versículos. Hebreus capítulo 12, uma passagem bem conhecida nossa. Olha o que o escritor aos Hebreus orienta aqui. Capítulo 12, somente os 2 versículos primeiro, versículo 1 e o versículo 2, uma parte do versículo 2. Diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Agora aqui o segredo desse negócio, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Como é que a gente vence? Veja que o escritor aos Hebreus, ele não está menosprezando as circunstâncias que estão à nossa volta. Ele está menosprezando? Não, porque ele está dizendo assim: portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Se a gente fosse numerar, nós testificamos de quem somos para Deus, no mundo espiritual, para os anjos, para os demônios. Nós testificamos de quem somos na nossa família, no nosso trabalho, no nosso caminhar no dia a dia, para aqueles que estão à nossa volta, para aqueles que nos assistem de perto e de longe. As pessoas olham para nós, olha, lá vai o fulano. Nós somos reconhecidos por aquilo que somos, por aquilo que fazemos, não é assim? A nossa reputação não nos precede. Quando você fala de alguém, a reputação dessa pessoa não chega primeiro que ela. Eu já dei exemplo disso aqui. Tem vezes que a gente fala assim: olha, vai vir o fulano de tal pregar aqui no domingo. Oh, glória a Deus, aquele irmão é uma bênção, porque aquele irmão prega e Deus fala com a igreja e fica todo mundo ali esperando aquele irmão. Quem chegou primeiro? A reputação dele. Por quê? Porque ele é uma bênção. Por onde ele passa, ele deixa essa marca. Mas se fosse ao contrário, também não é verdade? Mas esse irmão aí, não sei não, ele gosta de falar dele, ele gosta de se gabar, ele gosta de se achar o bom, e ele fala coisa que ele não vive, e é isso e aquilo, eu não sei, acho que eu não vou nem no culto hoje porque eu não estou a fim de ouvir esse sujeito. É a reputação, boa ou ruim, ela nos precede, ela chega primeiro. Tem gente que quando vem falar com você, você se alegra. Olha, essa pessoa é uma benção. Eu amo conversar com essa pessoa, porque eu me sinto bem quando eu converso com ela. Eu fico para frente, eu fico animado. Ela me faz bem, eu sinto a presença de Deus. Como tem gente que a gente quer fugir. Não suporto falar com essa pessoa. Essa pessoa só reclama, só murmura, só fofoca, só fala da vida dos outros, só faz eu perder tempo. E o que acontece? A reputação chega primeiro. Então nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, as pessoas estão testificando do que elas veem ao nosso respeito. Diz, deixemos o quê? Todo embaraço. Então, peraí, eu sou crente e vivo no meio do embaraço? Está escrito aqui. E todo o pecado que tão de perto nos rodeia. Pecado? Não, agora eu sou servo do Senhor, eu não peco mais. Já acabou de pecar, está mentindo. A Bíblia diz que todos nós pecamos. Se um camarada quiser andar sem pecado nenhum hoje em dia, ele se aniquila. Ele vai se aniquilar. Todos nós pecamos.
nossa natureza é assim. Mas pela fé em Jesus, mediante a nova vida que nós recebemos de Deus, nós cremos que nós podemos ser feitos por Deus pessoas melhores, que nós podemos ser convencidos por Deus a sermos pessoas melhores. E aqui o escritor diz, a gente caminhando já para a conclusão, e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Você nasceu dentro de uma circunstância. Qual circunstância que eu e você nascemos? No pecado. Alguém aqui escolheu ser pecador? Quando você estava lá na barriga da sua mãe, te deram uma fichinha lá para você assinalar, e você não leu direito lá, marcou o xizinho errado? Pecador não pecador. Não sabia nem ler, marquei errado. Não aconteceu isso com ninguém. Todos nós nascemos pecadores. Nós pecamos porque somos pecadores ou somos pecadores porque pecamos? Nós pecamos porque nós somos pecadores, né? Eu não preciso cometer o primeiro pecado para mim ser pecador. Eu nasço pecador. E à medida que eu cresço, eu começo a praticar o que eu nasci para fazer. A verdade é essa. Mas, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. No meio dessa trajetória, foi te feita uma proposta para você correr uma carreira diferente. Você nasceu para ser assim. Como nós nascemos para ser o quê? Pecadores. Mas em algum momento da nossa vida, foi nos feita uma proposta. Uma proposta de salvação. Uma proposta de uma vida melhor, uma proposta de uma nova vida em Deus. Você teve algum documento que você assinou para receber essa nova proposta? Veio um anjo lá para você e falou, escuta aqui, irmão Rogério, você deseja aceitar essa nova proposta? Ficou registrado em algum cartório isso? Você tem algum documento que comprove isso? Como é que a gente testifica disso? Mediante a nossa fé. E creu Abraão no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. Quando nós passamos a crer em Jesus, nós desfrutamos dessa justificação. Essa nova carreira proposta, essa nova vida que nos foi apresentada, começa a valer. É como se você estivesse indo para um lugar e de repente alguém te mostra um novo caminho. Olha, por aqui vai ser melhor. Você tem corrido até hoje por esse caminho que você julga ser certo, mas esse caminho, se você for analisar, ele não te trouxe ainda a lugar nenhum. Muito pelo contrário. Só te deu problema. Mas tem um outro caminho aqui, que eu estou te propondo, através do Evangelho, que esse caminho vai te conduzir para um lugar bom. Mas é uma carreira. E se é uma corrida que tem que ser feita com paciência, é algo que você vai ter que fazer pautado com uma fé em Deus. E aí o desfecho desse negócio todo. Olhando para quem? Para Jesus. Autor e consumador da nossa fé. Aqui não está escrito, olhando para Jesus, que te livra de pecar. Está escrito isso na Bíblia de alguém? Olhando para Jesus, que vai te livrar de cometer erro. Está escrito isso na Bíblia de alguém? Olhando para Jesus, que é autor e consumador da fé. Se alguém questionar a fé, nós temos um respaldo. Não, a fé ela é válida? Ela é válida. Por quê? Porque Jesus ele é autor. Mas como que você diz que ela é válida? Porque além dele ser autor, ele é também consumador. Eu vejo a eficácia da fé através da vida de Jesus. Por quê? Porque ele morreu pelos meus pecados. Então ele morreu, acabou. Não, não acabou. Sabe por que não acabou? Porque ele ressuscitou. E quando ele ressuscita, eu vejo a eficácia da fé.
Quando Ele ressuscita, Ele me traz esperança de uma nova vida. Quando Ele ressuscita, eu vejo que nele eu posso ser alguém melhor, eu posso ser alguém transformado, eu posso viver a partir de agora uma nova proposta que me foi feita, mesmo eu sendo um miserável de um pecador. E é esse caminho que Deus quer nos colocar de uma forma racional, para que a gente não seja insensato, como os Gálatas. Ó, insensatos Gálatas, porque eles começaram bem, e num momento da vida deles eles foram acumulando tanto jugo, tantas obrigações, que abandonaram a graça e quiseram voltar a cumprir requisitos da lei. E Paulo questiona, fala, escuta, vocês receberam o Espírito de Deus por causa da lei ou por causa da fé em Jesus Cristo? Então, para o cristão viver na presença de Deus, o mais importante, o que vai sustentar a pessoa, o que vai sustentar o cristão diante de Deus, é a fé em Jesus. Não são as suas boas obras, não são os seus bons atos. Porque se for olhar para nós, irmãos, misericórdia. Eu falo por mim. Se for olhar para mim, misericórdia. Vamos entender isso. Nós temos que olhar para Jesus, porque a eficácia da nossa fé está na pessoa de Jesus. Amém? Deu para a gente entender, irmãos? É uma coisa um pouco complexa, mas quando a gente começa a falar, isso começa a, não sei, vai ficando claro dentro da nossa mente. E às vezes a gente percebe que a gente está trilhando um caminho que não é o caminho que Deus deseja, porque eu estou me esforçando para ser alguma coisa que eu não consigo ser por mim mesmo. Mas quando eu paro e medito e vejo que eu preciso ser alguém melhor, porque Deus, através de Jesus, me faz alguém melhor, aí é um caminho mais suave para mim e para você. Amém? Nosso tempo já foi, vamos encerrar aqui, vamos estar orando a Deus. Deus abençoe os irmãos, que o Espírito de Deus traduza tudo isso melhor dentro de cada coração. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença, te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos pelo Teu Espírito, Senhor, que esmiuça esses mistérios aos nossos corações, ao Teu Espírito que nos revela, Senhor, coisas grandiosas, profundas da Tua palavra, que nos ajuda na nossa caminhada, que nos convence, mediante a fé em Jesus Cristo, que precisamos, Senhor, estar firmados em Ti a cada dia, porque a nossa natureza por ela mesma nos conduz à perdição, mas o Senhor, através do Evangelho, através da Tua palavra, do Teu Espírito, nos conduz por uma nova proposta, um caminho de graça, um caminho na Tua presença que nos conduz a uma tão grande e maravilhosa salvação. Ajuda-nos, Senhor, para que essa Tua palavra esteja sempre clara, Senhor, dentro de nós, para que saibamos por onde caminhar, por onde percorrer, para que o Senhor continue cuidando da Tua igreja e do Teu povo. Leva-nos agora na Tua paz, nos guarda, nos livra de todo mal, continua nos dando uma noite abençoada na Tua presença. Assim nós oramos e já Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, não somente agora, mas para todo sempre. Digamos amém.